Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar sobre os adjetivos. Vamos começar observando essas duas frases que eu coloquei para vocês. O lugar era maravilhoso, as casas são antigas e muito bonitas. Se a gente observar as palavras maravilhoso, antigas e bonitas, são palavras que estão fazendo o quê? Atribuindo características, atribuindo qualidades. E essas palavras, elas estão se referindo a substantivos específicos. Na primeira frase, maravilhoso está se referindo a que substantivo? Lugar. Quem era maravilhoso? O lugar. Na segunda frase, antigas e bonitas se referem a quem? A casas. Quem era bonita, quem era antiga? A casa. Então, o adjetivo é aquela palavra que atribui características, qualidades ao substantivo, ok? E elas estarão sempre se relacionando com um substantivo. Portanto, elas vão concordar com o substantivo em gênero e número. Lembra que o substantivo ele sofre alteração de gênero e número? Gênero, feminino, masculino, número, singular, plural. O adjetivo também vai sofrer essas alterações, ele também vai se flexionar, ele também vai variar, porque ele vai concordar com o substantivo. Joinha? O adjetivo pode variar, como eu já falei, em gênero, número e grau, e ele vai sempre concordar com o substantivo. Ou ainda, ele vai concordar com o pronome a que ele se refere, porque o pronome é aquela palavra que vai substituir um nome. Então, se o adjetivo ele concorda com o substantivo, então ele também vai concordar com o pronome da mesma maneira que ele concorda com o substantivo, em gênero, número e também grau. Quando é que o adjetivo vai sofrer alteração de gênero? Masculino, feminino, número, singular, plural e grau comparativo, aumentativo, diminutivo. A gente vai olhar, tá? Vamos aí aos exemplos. A mulher ficou encantada com o retiro da figueira. Ele ficou encantado com o retiro da figueira. Então, encantada é um adjetivo. Esse adjetivo está no singular e esse adjetivo está no feminino. Por quê? Porque ele concorda com o substantivo mulher, que é um substantivo feminino e que está no singular. Na segunda frase, encantado concorda com o pronome ele, que está no singular e tem um sentido masculino, certo? Vamos lá aos próximos exemplos. O chefe dos guardas era decidido e educado. Todos os guardas eram decididos e educados. Novamente, os adjetivos decidido e educado, né, estão concordando com o substantivo. Que substantivo é esse? Chefe. O substantivo chefe está no masculino e no singular. Portanto, logo, os adjetivos decidido e educado também ficarão no singular, também ficarão no masculino, porque ele concorda com o substantivo. E na nossa frase é o substantivo chefe. Na segunda frase, todos os guardas eram decididos e educados. Decididos e educados agora está concordando com quem? Todos, que está no plural e no masculino. Por isso, os adjetivos também estão no plural e no masculino. E por último, a variação de grau, que tem outras especificações que a gente vai ver mais à frente, quando a gente for estudar as flexões dos adjetivos. Ela andava assustadíssima ultimamente. Ela andava assustadíssima. De novo, o adjetivo assustadíssima está concordando com o pronome ela. Eu poderia substituir esse pronome por um substantivo? Poderia. Carla andava ultimamente
assustada, ou Carla andava assustadíssima ultimamente. Então, ele está no singular, ele está no feminino, porque está concordando com o pronome, só que aí eu tenho uma variação de grau, porque quando eu digo que ela andava assustadíssima, eu tô querendo dizer o quê? Que ela andava muito assustada. Então, eu tô intensificando aí essa característica do pronome, certo? O adjetivo ainda, meu povo, vai poder ser classificado de acordo com a formação dele. E essa classificação é muito parecida com a classificação do substantivo. Lembra? Os substantivos, eles podem ser o quê? Simples, composto, primitivo e derivado, quanto à sua formação. Da mesma maneira, os adjetivos. Os adjetivos podem ser simples, compostos, primitivos ou derivados. E quando é que esse adjetivo vai ser simples? Quando ele for formado por uma única palavra. Aí nós temos dois exemplos. Usavam um sapato azul, fizeram um acordo econômico. Então, eles são simples porque eles são formados por uma única palavra, né? Já nos segundos exemplos, a gente tem adjetivos compostos. Por que que eles são compostos? Porque eles são formados por mais de uma palavra. Usava um sapato azul marinho. Eu tenho um adjetivo aí que é composto porque ele apresenta duas palavras, azul marinho, que formam uma palavrinha só. Tratava-se de um acordo luso-brasileiro. Eu tenho duas palavrinhas, luso e brasileiro, que são dois adjetivos que se unem para formar uma palavrinha só, ok? Tá fácil, né? Eu sei. Vamos lá. Primitivo e derivado. O adjetivo ele é primitivo quando ele não vem de nenhuma outra palavra da língua portuguesa, ou seja, só existe ele ali, ele não derivou de ninguém, ele é a palavra original, ele é a palavra originária, ou ele é a palavra mãe, vamos chamar assim, mãe, os filhinhos dela vai ser os derivados. Tomaram banho quente. Foi uma viagem tranquila. Os adjetivos quente e tranquila não derivam de nenhuma outra palavra, ok? Já os adjetivos derivados são aqueles adjetivos que vêm de outra palavra da língua portuguesa. Era uma pessoa esperançosa. Esperançosa vem de que palavra? De esperança. E esperança é o quê? Substantivo. Era um amigo infiel. Infiel é um adjetivo que deriva de outro adjetivo, que é o quê? Fiel. Ficou claro? Joinha aí pra vocês, tranquilo? Espero que sim, né? Além dos adjetivos terem classificação quanto à sua formação, nós ainda teremos os adjetivos pátrios, que são aquelas palavrinhas que se referem ao lugar de origem dos seres ou dos fatos. Atletas europeus participarão da corrida. Europeus é um adjetivo que indica que essas pessoas são de onde, meu povo? Da Europa. Então, europeus indica o lugar de origem dessas pessoas. Naquele restaurante serve-se comida japonesa. Japonesa é o lugar de onde vem aquela comida, ou é o lugar onde as pessoas costumam comer aquele tipo de comida. Ou seja, indica a ideia de origem. Por isso que é um adjetivo pátrio. Adjetivo pátrio não vai ser só brasileiro, porque vem do Brasil. Ele é brasileiro, ele é japonês. Não. Eu vou utilizar tanto para seres quanto para coisas em geral. A torcida carioca lotou o Maracanã. Torcida carioca quer dizer que essa torcida era de onde? Do Rio de Janeiro. O carnaval nordestino é muito animado. Carnaval de que região do Brasil é animado? Do Nordeste. Passava férias no litoral catarinense. Para que estado ele viajou? Onde ele passou as férias? Santa Catarina. Né? Então, os adjetivos que se referem a países, cidades, estados, continentes ou regiões indicando a nacionalidade ou a origem de um ser são chamados de adjetivos pátrios. Tranquilo essa primeira parte do conteúdo? Ok?
E além dos adjetivos, a gente também vai ter as expressões que são chamadas de locução adjetiva. E quando é que uma expressão vai ser considerada uma locução adjetiva? O que é que ela tem que ter para ser considerada uma locução adjetiva? Vamos lá. Não comia carne de boi. Tinha atitudes de anjo. Os atletas do Brasil ganharam 4 medalhas. Então, ele não comia carne de boi. De boi é uma expressão que está caracterizando o quê? O tipo de carne que ele não comia. Eu poderia substituir essa expressão por uma outra palavra, por um adjetivo? Poderia. Eu poderia simplesmente dizer que ele não come carne bovina. Tinha atitudes de anjo. De novo, de anjo é uma expressão que está caracterizando que substantivo? Atitudes. Essa expressão poderia ser substituído por uma outra palavra, por um adjetivo? Claro, poderia ser substituída pelo adjetivo angelical. Tinha atitudes angelicais. Era um amorzinho, era um anjo, um doce. Os atletas do Brasil ganharam 4 medalhas. Eu poderia substituir do Brasil por os atletas brasileiros, tá? Então, todas essas expressões aí, de boi, de anjo, do Brasil, são locuções adjetivas porque elas funcionam como adjetivo, né? E elas podem ser substituídas por outro adjetivo. Porém, existem locuções adjetivas, existem expressões que vão funcionar como adjetivo, mas que não poderão ser substituídas, né? Por exemplo, os atletas do Brasil, o chefe dos guardas estava lá. A brisa agitava árvores do parque. Vimos o campo de aviação. Nem a expressão dos guardas, nem a expressão do parque, nem a expressão de aviação não encontram nenhuma outra palavra para substituí-las. No entanto, elas não deixam de funcionar como adjetivo, ok? Então, é isso, pessoal. Depois dessa aula sobre adjetivo, formação, né? Adjetivos pátrios e locução adjetiva, vocês estão vendo aí no vídeo essa imagem que é de um TD que está acompanhando essa aula, né? Vocês podem conferir lá na agenda de vocês, que eu deixei essas atividadezinhas simples para vocês fazerem. E na próxima aula a gente corrige, ok? Até mais, pessoal!